Olá! A conversa de hoje será com um paraibano natural do município de Barra de Santa Rosa, localizado na região agreste do estado. Eu me refiro a Marilson Dantas, professor e pesquisador da UNB, Universidade de Brasília, uma das mais tradicionais instituições de ensino superior do país. Satisfação, Marilson, conversar com você de novo. A satisfação é minha, Cândido, poder participar e conversar mais uma vez com você sobre temas relevantes e que podem ajudar, especialmente, a esclarecer um pouco o público paraibano sobre a contabilidade pública, custos. E o que é a transparência? Você sempre foi um entusiasta, não é? De procurar simplificar isso, tornar mais fácil essa compreensão para a população, para a sociedade. E no ano passado houve a atualização de um decreto da União que terá efeitos com prazo determinado para a sua adoção a partir de 1º de janeiro de 2025. Sim, a União, né, vem trabalhando nisso, a contabilidade pública, os contadores públicos do Brasil, através dos conselhos regionais, das entidades de pesquisa, buscando melhorar a informação contábil. Então, foi publicado o decreto 10.540, que foi atualizado em 2023, que obrigou os entes a entregar informação de custos. Qual é o grande desafio para a contabilidade pública? Fazer com que os gestores públicos, a sociedade, entenda aquelas informações complexas, porque elas são, normalmente, o orçamento público é em milhões, em bilhões, e ele é muito árido para fazer sua leitura. Então, a proposta é transformar isso em informação de custos. E essas informações são exatamente o objeto de pesquisa nosso aqui na Universidade de Brasília. Essa é uma jornada que eu venho acompanhando já há alguns anos, acho que aproximadamente 10 anos, e foi objeto, inclusive, de uma entrevista anterior nossa, especial para o jornal Correio da Paraíba. Lembra? Lembro. Foi muito importante esse trabalho, e nós já aí na Paraíba trabalhamos bastante em sintonia com a universidade. Já esse trabalho é uma jornada de 12 anos, disseminando a pesquisa, fazendo visitas em vários estados. Eu tenho a honra de vez em quando aparecer aí na Paraíba, fazer uns eventos, dar um curso, ministrar. Eu tive recentemente em Pernambuco, fiz uma visita aí também à Paraíba, à universidade e alguns entes, alguns órgãos. Em Pernambuco eu fui ministrar exatamente a palestra sobre esse decreto e sobre custos no setor público. Como é que nós podemos ajudar, por exemplo, os secretários de Educação e Saúde a entender quanto custa cada UPA, cada escola, e, ao mesmo tempo, poder levar essa informação para a sociedade através da entrega ao Tribunal de Contas, da disponibilização nos portais de transparência, porque é muito importante a sociedade entender que ela recebe de volta o recurso, que o serviço público pode ser prestado de maneira mais eficiente, e que ela, conhecendo essas informações, ela pode colaborar. Essa é a ideia principal, e esse é o grande trabalho que a UNB tem feito pelo Brasil, e a gente tem certeza que a Paraíba é um desses baluartes, porque o primeiro decreto de governança do Brasil foi publicado por um município paraibano, o município de Remígio. E quanto a esse decreto atualizado da União, está havendo adesão de municípios? Você tem uma parcial, um ranking nacional e particularmente aqui no estado da Paraíba? Esse decreto, ele vem materializar um esforço que tem sido feito. Por exemplo, nós fizemos durante a pandemia um projeto em parceria com o MEC, que terminou em 2023, que nós conseguimos a adesão de 2.400 municípios no Brasil. Na Paraíba, nós tivemos, só dar alguns exemplos, né? Perdoe se eu esquecer alguns municípios, mas nós tivemos o município de Remígio, Alagoa Nova, Amparo, Bonito de Santa Fé, Jericó, Ingá, Joca Claudino, São José dos Cordeiros, Sapé, Serra Branca, só para citar 10 que a gente lembra assim de cabeça. E esses municípios ficaram conosco durante 2 anos e meio, produzindo informação de custos. E qual é a ideia agora? Que a Universidade de Brasília
propicie a possibilidade desses municípios entregar os dados ao Tribunal de Contas. Então, nós estamos oferecendo um BI Recasp para que ao Tribunal de Contas, sem nenhum custo, para que o tribunal possa receber esses dados de cada município e ele poder fazer uma comparação, tá? Para que esses municípios possam olhar para dentro e se comparar, mas também olhar para os municípios vizinhos. Qual é a ideia? É que a gente possa melhorar a educação como um todo. Por exemplo, o IDEB, durante a Covid, ele regrediu 4 anos, né? Ao invés de avançar, ele regrediu. Então, isso é um esforço que nós temos que fazer, e a informação de custo, de gestão e governança vai ajudar a envolver não só a gestão, mas os servidores e a sociedade. Governança que é, inclusive, uma bandeira de luta, né, do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. Ele preside o Instituto, inclusive, e eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso, sobre a importância disso, né, sobre esse trabalho que ele desenvolve. Dentre esses municípios que você citou aí, eu não vi nem João Pessoa, a capital, e nem a segunda maior cidade, Campina Grande. Os municípios maiores, eles não se envolveram diretamente nesse projeto, porque esse projeto teve um escopo de atender os pequenos municípios do Brasil, né? Mas, veja, nós já temos trabalhando, por exemplo, aí na Paraíba, há alguns anos com o COREN, Conselho Regional de Enfermagem, já usa o sistema de governança, tá? Esse decreto que Remígio promulgou, ele entregou na época, tá? Ele entregou o decreto de 2019 nas mãos do ministro Nardes, foi o primeiro do Brasil, aqui na Universidade de Brasília. Então, a gente tem um espaço de construção que requer o envolvimento, tá? A continuidade e a entrega perene dessas informações. O nosso grande objetivo é que, ao entregar essas informações em 2024, possa, ao final do ano, né, após as eleições municipais, aqueles municípios que entregarem poderem fazer a transição, entregar uma informação mais simples para aquele secretário de Educação, secretário de Saúde e prefeito que foi eleito. Porque, na verdade, nós não vamos eleger um contador, nós vamos eleger um representante político. Eu me refiro aqui a eleições municipais que teremos este ano, logo mais, né? Em um ano que é o prazo final para que os entes públicos, eles cumpram o que está contido nesse decreto. Essa transição, esse fato de gestões, de mudanças de gestões, onde a atual gestão ela não for reeleita, isso não prejudicará esse trabalho, essas metas de vocês, o cumprimento desse decreto, não? Não. Pelo seguinte, existe uma obrigação legal das informações de custo pela LRF, parágrafo 3º do artigo 50, de ser entregue ao Tribunal de Contas. Então, independente da vontade do gestor, é uma obrigação legal. O que nós estamos fazendo é construir essa obrigação com informação que seja interessante para o tribunal, que seja auditável, que seja interessante para o gestor, que seja comparável, e que seja interessante para a sociedade, que ela saiba ler. Então, independente, e ao contrário, eu acho que esse ano é um ano propício. Primeiro, é uma obrigação legal, não tem período, né? Não tem questão eleitoral, ela tem que ser feita. Mas a grande contribuição dos gestores que estão agora é mostrarem que têm interesse na transparência e que vão preparar seu município para que o próximo gestor possa dar um passo à frente, receba as condições para que ele leve seu município um passo adiante. E essa é a ideia, que a Paraíba caminhe inteiro um passo adiante, que na próxima eleição nós possamos dar um outro passo e a Paraíba se torne essa grande referência que sempre foi, né, no Nordeste e no Brasil. Muitos prefeitos que não forem reeleitos, né, que perderem a eleição para um adversário, eles não vão ter o mínimo interesse em fazer uma transição, né, de o atual secretário de Educação passar para o futuro, para a próxima gestão, tudo que deveria. Então, é por isso que nós estamos trazendo e construindo esse espaço social com o Tribunal de Contas. À medida que os municípios entregam um relatório mensal ao Tribunal de Contas, o próprio Tribunal de Contas vai disponibilizar esse espaço, essas informações para a transição. Porque é muito importante entender esse espaço do Tribunal de Contas como um agente do Legislativo, um representante do povo, né? Então, é aí onde ele entra fazendo a transição.
Então, em novembro, vamos imaginar assim, onde a maioria dos municípios paraibanos já tem eleito o seu prefeito, né, e provavelmente escolhido o secretário de Educação, o Tribunal de Contas vai poder disponibilizar. Então, ele se torna esse grande instrumento de governança e transparência, né, para o povo paraibano, independente da vontade do gestor atual. Porque esse foi o espírito da lei, né? A informação de gestão, ela é do povo, né? Aqui na região Nordeste, algum Tribunal de Contas já se incorporou, já se engajou nessa iniciativa? Olha, nós começamos primeiro tem uma tratativa que está bastante interessante, o Tribunal de Contas do Maranhão. Nós estamos conversando com o Tribunal de Contas de Pernambuco e sempre conversamos com o Tribunal de Contas da Paraíba. Esse sempre foi o nosso primeiro tribunal e a nossa casa, onde a gente tem sempre sido bem recebido. E tem evoluído. O Tribunal de Contas da Paraíba, ele tem construído um acordo de cooperação com a Universidade de Brasília, então nós temos uma relação muito próxima desde o início desse projeto. E agora a gente espera que a Paraíba seja o primeiro Tribunal de Contas do Brasil a abraçar esse projeto. Qual é o desafio disso? Como você colocou, a informação de custo e de gestão, ela não pode ficar à mercê do gestor, ela tem que ter uma obrigatoriedade. E a nossa proposta junto ao tribunal é que o tribunal proponha uma instrução normativa estabelecendo prazos para que esse processo se inicie. Sim. Tendo esse decreto como referência, então a gente teria um fluxo contínuo a partir desse instante, dessa instrução normativa, e a partir daí a informação não deixa mais de acontecer, como você colocou, o perigo de algum prefeito achar que não deve entregar a informação. E fica uma oportunidade aí para o atual presidente, né, o conselheiro Nominando Diniz, ele marcar a sua gestão também com esse tempo e também consolidar a Paraíba no cenário de vanguarda do país, né? Sim, eu acho que é uma oportunidade, aproveitando, né, o que a gente tem, que o tribunal já é uma referência no Brasil, mas trazer esse espaço agora de uma comunicação de um tribunal que fala com a sociedade, né? Pega esses dados que o tribunal domina muito bem, mas são os dados muito áridos para o cidadão, para o gestor, né, para o representante político. E eu acho que o tribunal tem uma oportunidade de poder levar todos os dados dos municípios no seu portal de transparência, por exemplo. Criar essa relação de comunicação entre o tribunal e o cidadão comum, o gestor, tá? Como você colocou, lá de Barra de Santa Rosa, do município do Agreste Paraibano, né? Para a pessoa da comunidade lá da Telha, que possa olhar para isso e ver esse número. Eu olho, poxa vida, essa escola aqui que está na minha comunidade, ela recebe 50, 100 mil por mês. Eu não imaginava que era esse valor, mas é um valor de custo, e custo ela não entende orçamento, empenho, liquidação, programa, mas custo sim, poxa, custou 100 mil, quer dizer, a sociedade traz para o meu município, lá no meio de Barra de Santa Rosa, esse valor, poxa vida, eu não sabia. Então eu acho que o tribunal tem essa oportunidade de se tornar esse espaço de comunicação. E o Ministério Público? Nós temos uma parceria muito importante com o Ministério Público pelo Brasil inteiro, e o Ministério Público é parceiro. Por exemplo, semana passada eu tive reunião com o Ministério Público do TCDF, que é o Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal. Evidentemente, o Ministério Público é formado por advogados, claro, né? Pessoas do direito que não têm essa familiaridade com a contabilidade. E eles disseram, olha, isso para nós é muito bom. Traduzir aquela contabilidade e nos aproximar do gestor para que a gente possa conversar. Porque a garantia do serviço público, ela se dá quando tem condições de acontecer, né? Não adianta pressionar o gestor se ele não tem capacidade. Mas, ao mesmo tempo, ajudá-lo quando a gente perceber que ele tem desafios, né? Quando eu falo controle social, aí eu falo Ministério Público, Tribunal de Contas, né? A gente está enfatizando o Tribunal de Contas porque o Ministério Público, ele pode acompanhar, mas a IN do Tribunal é que vai obrigar esse fluxo perene e vai ter alguém que possa receber, criar esse portal para que o Ministério Público possa, junto com o Tribunal e a UNB, olhar para esses números. Nós chegamos ao final dessa conversa, né, tão enriquecedora, tão didática e tão de utilidade pública, né, tão necessária, nunca tão necessária nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Eu gostaria de deixar aqui os microfones para as suas considerações finais. Algo mais que você queira acrescentar? Eu queria agradecer a oportunidade, né?
enaltecer aqui o trabalho que você tem feito, né? Sempre trazendo temas relevantes que valorizam a Paraíba, e dizer para os paraibanos que nós estamos aqui prontos e entusiasmados e orgulhosos de poder contribuir um pouco com esse desafio que é fazer uma melhor gestão e governança, uma gestão mais transparente na Paraíba. Barra de Santa Rosa, a Paraíba, o Brasil agradece por esse seu entusiasmo, essa sua determinação, esse seu foco, que eles são constantes, são incessantes e são incansáveis. Por tudo isso e muito mais é que eu cada vez lhe admiro mais, viu, Marius? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigado.